Olá, viva! Cá estamos então para mais uma edição da Bancada Litoral e já sabem, semanalmente cá estamos para analisar principalmente os jogos do Varzim na segunda Liga, mas também olhamos, pois claro, a Primeira Liga e o Rio Ave de Vila do Conde, que vai estando também em boa situação, diga-se, com 2 vitórias consecutivas também nos últimos 2 jogos. João Couto é o nosso convidado sempre para estar aqui na Bancada Litoral. João, vamos começar exatamente pelo Varzim, segunda Liga, tudo a correr mal, são 5 jogos consecutivos sem ganhar, a perder, mais concretamente, e o Varzim em último lugar na tabela. São 5 jogos, 5 derrotas, 5 desaires consecutivos, coisa que já não acontecia desde o início da década de 70 para este Varzim, o que é de facto muito. Há que saber... E nem a chicotada psicológica veio ajudar, digamos assim. Rui, eu sobre a chicotada psicológica, eu disse uma coisa há 8 dias, não sei se as pessoas compreenderam ou não, mas o que é facto, não sendo eu direção, nem querendo mandar em nada, nem em ninguém, eu acho que a chicotada psicológica devia ter vindo uma semana mais tarde, ou seja, no jogo com o Estoril, se as coisas, efetivamente, tivessem corrido mal. Como de facto correram. Mas teria sido a partir dali, do Estoril, que as coisas deviam ser alteradas ou mudadas, como queiram entender este tipo de situação. Porque, por vezes, a chicotada psicológica não quer dizer que resulte. Há algumas que resultam, mas há outras que não. Enfim, as coisas ficam na mesma. Agora, há aqui, pelo meio, algumas condicionantes que levam a que o resultado positivo ainda não tenha aparecido, como o facto de o Varzim estar a jogar contra equipas da parte de cima da tabela classificativa, de o Varzim estar constantemente a alterar o seu esquema tático relativo, falo esquema tático, falo num setor fundamental como é de facto o meio-campo, ou por este ou por aquele motivo. Enfim, tudo isto não ajuda a que a equipa, ou por outra, aqui a equipa não tenha para já ansiada recuperação, que esperemos todos nós que venha já nos próximos jogos, porque o próximo adversário até é, digamos que, mais acessível, se é que há adversários fáceis. João, mas de qualquer forma, o Varzim ultimamente até começa a ganhar, mas alguma coisa se passa, falta de confiança, insegurança, não sei, em que o Varzim depois acaba por perder o jogo que estava a ganhar. Rui, há uma coisa que nós notamos no Varzim desde o início da época, que falta-lhe ali o maestro a meio campo, falta ali a gente que comanda, de facto, que segura a bola, que prende a bola, que faz girar tudo aquilo. Portanto, isso nós notamos. Agora, é natural que o treinador, tratando-se ainda de um treinador novo, está cá há 2 semanas, que leve também algum tempo a encontrar alguém que possa desempenhar e fazer esse papel, porque as grandes alterações que o Varzim tem tido, como eu disse, até no seu meio-campo, porque não dizê-lo na parte de cima, na parte mais adiantada, em termos de tabela de posicionamento, ou seja, a linha mais avançada. Por exemplo, ontem vimos ir ao Biso. Quando vimos a primeira vez, entendemos que até era capaz de ter capacidade para poder, enfim, ser titular, digamos. Ir ao Biso, que infelizmente ontem, acho que, enfim, já depois do jogo ter acabado, viu um cartão que lhe vai impossibilitar a menos que isto seja revertido, vai impossibilitar de jogar no próximo sábado frente ao Académico de Viseu. Agora, o Varzim, para este jogo ontem diante do Mafra, que começou bem, tal como com o Covilhã e tal como o Leixões em Matosinhos, portanto, todos os jogos fora em que o Varzim marca primeiro, o Varzim ontem não conseguiu aguentar, enfim, joga de uma forma intranquila, apesar da primeira parte boa que o Varzim fez, chegou ao golo de uma forma natural, num livre apontado pelo Lecinho, em que depois o Luís Pedro, o capitão de equipa, acabou por fazer um golo de cabeça. Foi o 4º golo do Varzim no campeonato e, portanto, o 5º golo, melhor dizendo, quarto, estou aqui a ver os golos da taça, são 4 golos. E, portanto, é muito pouco, mesmo assim é muito pouco. Portanto, 4 golos marcados, 5 pontos. O Varzim tem a lanterna vermelha, portanto, espera-se que, porque isto ainda vai no princípio, mas é preciso dar uma sapatada, é preciso que a malta ganhe confiança. Eu sei que há aqui muitos jogadores novos, isto leva tempo. Vem aí uma paragem boa, depois do jogo do próximo sábado, vem aí uma paragem boa para o campeonato de 15 dias, mas de uma semana só em termos de competição para o Varzim, porque depois no dia 22 vai a Coimbra jogar para a Taça de Portugal, um adversário
como todos sabem, que nesta altura luta pelos lugares cimeiros, em termos de tabela classificativa, terá uma palavra a dizer também em termos de Taça de Portugal, mas taça é taça e vamos ver o que isto vai dar. Para já, há que levantar a cabeça e olhar para o campeonato. Eu penso que o treinador deve tirar o de bom que o Varzim fez nesta primeira parte ontem, diante do Mafra, para depois poder, aos poucos, ir equilibrando a partida, treinador ir equilibrando em termos de desempenho da equipa, treinador que ontem ficou sem Fatai e Jorge Ofuso, acusaram a Covid-19, começaram os jogadores são testados 2 dias, eu creio que é 2 dias antes do jogo, mas toda a gente é testada, Rui. Exato, esta situação da Covid vai ainda trazer isto muitos vai durar, Rui, amargos de boca a muitas equipas. E nós vemos, não é só no Varzim que isto acontece, acontece em todos os clubes. Aliás, houve um jogo que não se realizou e há aqui uma coisa muito engraçada, mas que é preciso esclarecer. Ponto. Não se realizou um jogo entre o Estoril e o Cova da Piedade. Exatamente, e o Cova da Piedade. E porquê é que não se realizou? Porque 17 jogadores ou elementos do Cova da Piedade acusaram a Covid-19. O Cova da Piedade comunicou isto à Liga. A Liga diz que... e comunicou ao Estoril também. Nós não vamos comparecer porque temos este problema assim. O Estoril não aceitou? O Estoril não aceitou nem tem que deixar de aceitar. Quem manda aqui é a Liga. A Liga, não senhor, o jogo tem que ser feito. O que é que o Cova da Piedade tem que fazer? É pedir às autoridades, como fez, uma declaração chamada de Estado Médico, pronto, sobre a situação pandémica que vive e tal. Portanto, isto leva tempo. Eu sei que a Liga tem que cumprir regulamentos. Não, e depois há outra coisa que entretanto também ouvi sobre essa história. No início desta temporada, devido à pandemia, os clubes podiam inscrever até 49 jogadores, 50, pronto. E podem inscrever para o campeonato, digamos assim, jogadores júniores, sub-23 e também da equipa B. Não é a mesma coisa, Rui. Mas podia ter 50 jogadores. E o Cova da Piedade foi talvez o único clube, creio eu, acho que foi mesmo o único clube que não inscreveu ninguém. Ficou apenas com os 20, ou 25 ou 26 jogadores que tem, de maneira que os 17 que acabam por ficar contaminados acabam por ser praticamente todo o plantel. Portanto, houve também, de certa forma, uma má gestão do próprio Cova da Piedade, que não soube gerir, de certa forma, e precaver uma situação que poderia acontecer. É claro que não é a mesma coisa. Poderão falar, mas o jogo com o Sporting e o Gil Vicente foi adiado por causa das situações de Covid. Creio que foi única essa situação e atualmente já mais ninguém pode fazer isso. Foi um mau exemplo até na altura, porque ambas as equipas tinham jogadores para poder jogar. O facto é que o campeonato vai assim e o Covid vai atacar muitas vezes. Isso é que vai acontecer. Pronto, mas deixa-me falar-te sobre este caso. Portanto, o jogo não se realizou. Naturalmente que o árbitro compareceu, elabora o seu relatório. O relatório vai para a Liga. Derrota por 3-0? Não, para já derrota por 3-0, mas atenção, tudo isto tem que ser revertido, porque entretanto o Cova da Piedade apresenta o seu testemunho e como tal isto tem que ser analisado e estas coisas ficam sem efeito e o jogo tem que ter uma data novamente marcada, porque senão, quer dizer, porque a justificação é de facto válida. Porquê? Porque há um problema sanitário, toda a gente sabe o que está a acontecer e como tal isto tem que ser julgado desta maneira. Isto é, no meu entender, à luz dos regulamentos, isto tem que ser entendido assim. Se a Liga não proceder assim, então está mal. Então, quando acontecer o mesmo com o Benfica, Porto e Sporting e Braga e Rio Ave e por aí fora, sim, que não estão livres nesta altura disto poder acontecer, vão aplicar derrota também? Não. Pois, é isso que vamos ficar à espera de... 17 elementos de uma equipa, naturalmente, Rui, que não é possível comparecer a um jogo. Agora, 1, 2, 3... Não, e já agora, lembrando agora de uma situação. Vamos supor que havia o tal Gil Vicente Sporting, ou Sporting Gil Vicente. Sporting Gil Vicente. Ambas as equipas não compareciam. A derrota é para quem? Tem que se recorrer aos regulamentos. Às tantas derrota aos dois. Derrota aos dois. Sei lá, às tantas derrota aos dois. Perdem os dois. Não, mas isto, portanto, foi um caso que a Liga vai resolver. Como sabes, há reuniões de Liga e há períodos para se poder homologar os resultados. Portanto, tudo isto só com reuniões que depois passa de conselho para conselho, conselhos de justiça, de disciplina e por aí fora, regulamento de provas e por aí, portanto, para se poder resolver este caso do Casa Pia. E no nosso entender o jogo tem que ser feito, tem que ser realizado numa data onde depois, por conveniência de todas as partes, para poder ser feito, porque senão, enfim,
É complicado. Era muito complicado. João, vamos olhar muito rapidamente a Primeira Liga, com arbitragens desastrosas nas últimas jornadas, e com o Sporting à condição, pelo menos nesta segunda-feira, a acordar em primeiro lugar no campeonato, o Rio Ave que lá vai ganhando também, não é? A Rio Ave vai ganhando, vai fazendo o seu trabalhinho, e ainda bem. Portanto, com um belo desempenho nesta Primeira Liga, portanto, o que significa que as coisas estão a correr bem para o clube vilacondense. Fora também da Europa, como tu sabes, portanto, permite-lhe só pensar no campeonato. Sporting, que é líder à condição, Benfica joga hoje com o Boa Vista e, portanto, que se ganhar, passa para a liderança com 6 jogos e 6 vitórias. Arbitragens. Foi um fim de semana negro. Enfim, um bocadinho negro. Rui, isto leva a muita reflexão, porque para quem tem uma ferramenta que se chama vídeo-árbitro, não pode errar daquela maneira, daquela forma. Aquilo que aconteceu no jogo do Passos de Ferreira com o Porto, aquilo é inadmissível, mas pronto. Punir quem tem que punir, compete à Liga, compete ao Conselho de Disciplina da Federação, analisar tudo isto e ver, porque senão isto está-se a tornar uma outra pandemia no seio da arbitragem nacional. São erros de facto crassos. Alguns deles são erros de interpretação. Agora, quem tem uma arma tão poderosíssima como é o vídeo-árbitro, aquilo é uma arma, Rui, aquilo pode-se julgar, pode-se chamar a atenção do árbitro para ver as imagens e não cometer erros daqueles. Enfim, não se vai inventar então aquele golo anulado ao Passos Ferreira. Aquilo é uma pura invenção. Aquilo não percebo, sinceramente não percebo como é que, porque isto depois dá pano para mangas, a arbitragem que não fica bem vista, é árbitros que depois são apontados mais para uma cor do que para outra. Há que evitar tudo isso. O árbitro tem que ter um bom desempenho, tem que passar ao lado. Agora, que não foi muito bom, não. Aliás, já tínhamos falado aqui no caso do Farense Rio Ave há 8 dias. Agora isto Passos Ferreira Porto, isto foi mal demais para ser verdade. Nós gostamos de ver boas arbitragens, bons lances analisados. Agora, não... Enfim, quando o tema futebol é arbitragem, quando se fala em futebol e o tema principal é arbitragem, alguma coisa vai mal. E os árbitros estão avisados, os árbitros são reciclados a meio da época, é-lhes visto e é-lhes imposto determinadas coisas para eles poderem cumprir. Sigam com alguma atenção aquilo que o vídeo-árbitro vai dizendo. Agora, também é preciso ver uma coisa. Como há árbitros fraquinhos, e há árbitros que não têm jeito para aquilo. Isto tem que ser dito, Rui. Não vale a pena estarmos a escamotear. Há árbitros que não têm jeito para aquilo. Há também vídeo-árbitros que melhor seria ficarem em casa. Porque repara, o vídeo-árbitro chega numa altura em que nós já temos muitos anos de futebol. Já vimos muita coisa, já se pode analisar muita coisa. Há situações em que nós vemos logo numa primeira leitura e temos a percepção que efetivamente há aqui uma falta, então com a ferramenta que tem o vídeo-árbitro lhe permite ver do ângulo A, do ângulo B, do ângulo C, que se efetivamente é falta, não é falta, foi com a mão, foi com o pé, tocou, não tocou e por aí fora, não é? Capaz de chamar então o árbitro e analisar e decidir. O problema é quando o árbitro puxa para um lado e o vídeo-árbitro puxa para o outro. Ou os dois erram para o mesmo lado. E enfim, é uma confusão tremenda. Isto não é bom para o futebol. Não é bom para o futebol porque depois, enfim, começa-se a olhar de canto para um árbitro de futebol quando não se quer esse tipo. Era escusado. Era escusado. Há coisas que, como diz o outro, não havia necessidade. Ora, João, vamos marcar encontro para sábado, eventualmente. Eventualmente sábado. Sábado, para falarmos do jogo do Varzim aqui na bancada Litoral. João, uma boa semana. Boa semana. Confinada ainda e estamos com este problema. Temos que viver com estes tempos. Com estes tempos, a nova realidade. A nova realidade. E quanto a si que está aí por casa, grande abraço, continuação de um ótimo dia, de uma ótima semana também. A gente encontra-se aqui na bancada Litoral no próximo sábado. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana.